Muitas pessoas se questionam por que razão as suas vidas não mudam. Por que os resultados não aparecem, mesmo com orações, com súplicas, intercessões e ações de graça? E muitas vezes a resposta está no estado da nossa alma. Será que ainda nós vivemos com medo? Existem várias doenças da alma, e o medo é uma delas. E é sobre isso que nós vamos falar. Existem doenças que são evidências de ausência de fé. Por isso, nós não conseguimos alcançar os resultados que pretendemos, porque a doença, como o medo, faz com que nós nos distanciemos de Deus, porque é uma forte evidência de ausência de fé. Nota que a partir do momento que você destrói o medo, você se torna uma pessoa melhor. Não permita que o medo se prolongue em tua vida, porque você consegue vencer o medo. Pessoas medrosas são infelizes, e essa infelicidade faz com que elas não se alegram com a felicidade dos outros também. O medo faz acreditar que tudo é real, quando é tudo mentira. Deixa-te contar uma história encontrada no livro de Mateus 14, do versículo 29 ao 31. Havia um homem que se chamava Pedro. Pedro foi o único homem depois de Jesus que andou sobre as águas. E a Bíblia narra que enquanto ele andava nas águas, em direção a Jesus, sentiu um vento forte e teve medo. Teve medo e, começando a afundar, disse: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus disse a Pedro: homem de pouca fé. E a Bíblia fala no livro de Efésios 2:8 que a salvação vem pela graça, por intermédio da fé. E a minha questão é: de que forma uma pessoa com medo poderá ser salva? O medo é ausência de fé. Pessoas medrosas não acreditam nos seus princípios. Pessoas medrosas são dominadas pelos seus pensamentos e não pelas suas crenças. Nós não fomos feitos para que as coisas nos dominassem, mas para que nós dominássemos essas coisas, todas as coisas. Entenda que enquanto o medo te dominar, você vai afundar. Assim como Pedro afundou, você vai afundar os seus sonhos. Você vai afundar a tua esperança. Você vai afundar o teu coração. Vais afundar a tua razão de viver. O medo tira a nossa autoestima. O medo nos leva a ser submetidos a coisas que não desejamos. O medo nos leva à morte. O medo paralisa os nossos sentidos, os sentidos de amar. Amor ao próximo, de fazer o bem, de perdoar. Especialistas explicam que o medo significa stress para o corpo e pode debilitar o sistema imunológico. Assim, o corpo fica mais suscetível a infecções e surgem dores que não deveriam existir. Nós estamos a viver uma fase em que é muito importante manter o nosso sistema imunológico forte, combater essa enfermidade que assola o mundo. E o medo faz com que nós estejamos mais fracos. Por isso temos que ter cuidado com o que nós ouvimos nas redes sociais, com o que nós partilhamos nas redes sociais. Porque o medo vai fazer com que o nosso sistema imunológico fique mais suscetível a infecções. Ou seja, com facilidade de nós adquirirmos esse vírus, que é o coronavírus. Portanto, o medo é superado facilmente através da fé. E a Bíblia fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus, a espada do Espírito, que fará com que as crenças que nos fazem ter medo sejam destruídas por intermédio da fé. Uma evidência de que a fé vence o medo foi o que o salmista falou nos Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Deus está comigo. É importante que a nossa fé em Deus não seja confundida com uma simples esperança.
que é abalada pelo medo. Sempre que existir medo, entenda, há distanciamento entre a alma e o espírito. E o espírito é que se conecta a Deus. Por isso, supere os seus medos e esteja mais perto de Deus. Estamos juntos. Um abraço.